Antes de eu começar a falar, eu quero que você responda aí pra você mesmo. Pode deixar nos comentários ou responde na sua cabeça. Qual é a diferença de uma crítica para uma análise e uma resenha de cinema? Eu falo isso e eu fico confuso. Aí, olha que eu fiz cinema. Mas eu acho que às vezes não fica muito claro qual é a diferença de uma coisa pra outra. E eu, muitas das vezes, quando vou escrever o título de um canal, eu penso, será que isso é uma análise ou uma crítica? Então, bora explicar exatamente qual é a diferença de um para outro? Porque se você quiser virar crítica, analista, comentarista de cinema, é só se inscrever no Lepa Assiste Show, que todo dia tem cinema, cultura pop. Looks é lá no Instagram, tá? Que ela entrega mais lá, porque aqui às vezes eu apareço só com máscara na cara, às vezes eu apareço assim colorida, às vezes eu apareço bonita. Hoje eu tô o quê? Engraçado. Então bora começar. E aí, pessoal, meu nome é Lê, eu sou uma drag cineasta, caricata, palhacinha e professora de cinema. Então já deixa aí embaixo, ela foi a minha professora, porque hoje temos mais um vídeo explicando cinemas, termos de cinema e deixando claro pra você aí que gosta de cinema, cultura pop, aprender com a drag cineasta que fala muito. Então, vamos aquecer a língua que hoje a gente tem muito pra conversar sobre crítica, análise e resenha de cinema. Vamos começar com o que é uma crítica de cinema. É uma avaliação subjetiva do filme. E o que isso quer dizer? Que quem está fazendo essa crítica está expressando opiniões pessoais sobre a qualidade, originalidade e aquela produção cinematográfica ou televisiva. E isso acaba sendo uma abordagem mais subjetiva, algo que é, de fato, mais parcial, afinal, tem gostos ali da pessoa. As críticas da produção, roteiro e direção vão refletir preferências pessoais e valores daquele crítico. E daí você vai levar em conta aonde aquela pessoa estudou, o que ela faz, qual é a formação crítica daquela pessoa para você confiar no gosto pessoal, profissional dela. Eu, por exemplo, sou uma crítica de cinema, afinal, eu estudei cinema. Mas é óbvio que muitas das vezes eu não gosto de um filme, mas eu entendo que ele é bem produzido, que o roteiro tá bem feito. Então, dentro daquela crítica, eu posso demonstrar que eu não gostei de alguma coisa. Mas muitas das vezes eu posso reconhecer aquele aspecto técnico. Isso não me faz gostar menos ou mais, mas apontar o que são os meus gostos. E também os gostos do meu público, no caso. Então, a crítica vão ser sempre comentários positivos e negativos sobre aquela produção. Mas sempre com ênfase na opinião própria daquele crítico. Vamos de exemplo aqui para explicar bem explicado. Eu vou dar uma crítica, uma análise e uma resenha da mesma obra, que é uma obra muito conhecida e que sem dúvida vai ser uma opinião polêmica. Vamos criticar Harry Potter. Eu criticaria Harry Potter dizendo que é um filme fraco em questão de mensagem e que, apesar de interessante, hoje em dia eu acho batido. Essa é a minha opinião sobre o filme. Dá pra ver que eu não sou tão fã da franquia, mas isso não me faz não gostar do filme. Me faz criticar a mensagem e achar que ele, como um filme, não é tão bom. Mas espera que depois eu vou analisar ele, e daí é outro papo. Então, como crítico, eu daria de nota para Harry Potter 5, 6. E agora, o que é uma análise de cinema? A análise já é uma investigação mais objetiva de aspectos, principalmente cinematográficos, os elementos técnicos, narrativos e a simbologia daquele filme. E aqui quem está analisando está buscando compreender melhor aquele filme e as decisões dos diretores e produtores. É uma análise mais profunda do significado daquela produção, principalmente as importâncias de escolhas para contar aquela narrativa. Aqui se analisa muito o contexto das coisas. Entender como aquela direção, fotografia e roteiro refletem até, por exemplo, o orçamento daquele filme e quem tá fazendo, aonde tá sendo feito, pra quem tá sendo feito. Aqui a gente vai tentar, na verdade, compreender as preferências pessoais de quem concedeu aquela ideia. E assim a análise pode vir de cenas específicas ou, por exemplo, uma análise de atuação, caso a pessoa que está analisando é um ator. Ou, por exemplo, destacar e entender os elementos de mise-en-scène. E falando nisso, você sabe o que é mise-en-scène? Não! Então bora entender melhor aqui com a Drag Cineasta. Serei breve, mas o mise-en-scène é um termo francês que se refere à composição visual de uma cena no cinema, na televisão, até no teatro. Em termos simples, o mise-en-scène engloba todos os elementos visuais que são colocados em cena para criar uma atmosfera específica e transmitir os significados pro público. Gente, é tudo o que tá ali na cena, desde o cabelo da pessoa, a roupa, a mesa, ao quadro que tá lá na parede, tudo que compõe a cena visualmente para realmente criar esse universo
universo, essa fantasia que o diretor quer transmitir. E assim ele vai transmitir isso através de outras funções do cinema, que é o design de produção, que cuida do cenário, de como ele é montado, dos objetos em cena, da iluminação, que é como a luz é usada para criar sombras, destacar certos elementos, definir o clima da cena, o figurino e a maquiagem, como os personagens vão estar vestidos, como aquilo vai contar aquela história, refletir os aspectos das suas personalidades. Tudo isso são composições visuais dentro desse mise-en-scène que trabalham juntos com a atuação e direção desses personagens e dessa história. Então, junto com o roteiro que conta a história do filme, o mise-en-scène é fundamental na construção da narrativa visual do filme, porque ele influencia diretamente a forma como o público percebe e recebe e interpreta os eventos que estão ocorrendo na tela. Diretores e cineastas usam a mise-en-scène para transmitir emoções, ideias e temas de maneira visualmente impactante e eficaz. Então dá pra dizer que uma análise são os comentários da simbologia, produção e narrativa daquele filme, tentando ser o mais imparcial em questão pessoal possível e analisando mais as questões técnicas e de produção. Voltando para o exemplo de Harry Potter, o pessoal aí que é fã de Hogwarts, fica calmo, porque numa análise, eu diria que Harry Potter, cinematograficamente, sem dúvida, é um ótimo filme, com uma produção impecável em questões técnicas, as atuações e a direção são todas muito cuidadosas, e analisando em questão cinematográfica, sendo um filme com um público para a família e crianças, eu diria que é um forte nota 8, 9, porque é isso. Porque é isso, se fez tanto sucesso, rendeu tanto dinheiro para os estúdios, é óbvio que é uma obra bem feita. Então, como obra cinematográfica, diferente da minha crítica, que foi 5, 6, eu diria que é um 8, 9. E a resenha se encaixa aonde? E aí eu vou ser mais breve. Mas eu diria que é uma mistura de análise com crítica. Só que de uma maneira mais objetiva e seguindo, querendo ou não, uma fórmula. Os comentários se iniciam com um resumo breve e o objetivo da trama do filme, sem revelar os spoilers. Há também uma contextualização, incluindo informações sobre o diretor, o elenco e outros aspectos relevantes que aquela pessoa pode achar na produção, e então analisar os elementos técnicos, avaliando a qualidade da direção, da cinematografia, da trilha sonora e todos os outros aspectos técnicos que a pessoa quer dar o bedelho. Incluindo também a interpretação do roteiro e do tema daquele filme, analisando a mensagem presente naquele filme, como as críticas sociais, políticas, entre outros. Então acaba sendo uma opinião pessoal baseada nos critérios cinematográficos, é claro. Não vai dizer, eu não gostei desse filme porque eu não gosto desse ator. Isso não é crítica, isso não é análise, isso não é resenha, isso é opinião. Então, resumidamente, uma resenha proporciona àquele público uma compreensão clara e com informações sobre aquele filme, além de ajudar na decisão de assisti-lo ou não no cinema, no streaming ou não assistir. E agora, pra fechar, então, uma resenha de Harry Potter, que é a história de um bruxinho que perdeu os pais, mas quando atinge uma certa idade, vai estudar numa escola para bruxos. E lá ele viverá altas aventuras. É um filme adaptado de um livro de uma desgraçada, inclusive, e até hoje é uma das franquias de mais sucesso. Eu analisaria Harry Potter como uma franquia de filmes sobre amadurecimento, como uma ótima obra. Mas em mensagem social, hoje em dia, acho que já perdeu seu efeito, e também questões técnicas, acho que tem outras obras e franquias muito mais originais e com universos ainda mais interessantes e bem trabalhados. Uma crítica pode se misturar com análise e com resenha, porque as coisas não são exclusivas, sendo só uma coisa. Eu diria até que a crítica e a análise, elas se completam. Porque quando você vai assistir comentários sobre um filme ou uma série, você também não vai querer que a pessoa analise friamente só as questões técnicas, para que você concorde ou discorde dela. E é assim que o público e o comunicador acabam trocando. E é extremamente importante assistir e ouvir críticas, porque é aí que você desenvolve um senso crítico cinematográfico. Porque você acaba sendo exposto a diferentes perspectivas daquela produção. E acabam sendo ainda mais interessantes e valiosas quando vem de alguém que é profissional no assunto. E quem é que pode opinar nos filmes, na televisão? Eu, como drag cineasta, diria que é quem estudou cinema, jornalismo, comunicação, audiovisual. Pessoas que podem até ter opiniões, serem fãs de coisas, mas que elas entendem as questões técnicas de narrativa e de produção daquelas obras. Porque às vezes uma crítica pode vir, por exemplo, de um fã da Disney. A crítica dele ao filme vai vir muito mais enviesada porque é algo que ele ama. Ou, por exemplo, você viria uma análise de um veterinário sobre o Oscar? Não, porque ele não tem conhecimento daquilo. Eu, por exemplo, gosto de dar opinião só naquilo que eu realmente entendo. Eu me formei em cinema na BMCC, City University of New York, e o meu minor era atuação, e depois eu fiz pós-graduação em comédia e direção. Então, na maioria das vezes, vão ser essas as coisas que eu vou opinar mais. Direção, atuação
e muitas das vezes roteiro e alguma ou outra coisa de produção. Mas eu não vou me aventurar tanto a falar, por exemplo, de alguém cantando, de alguém dançando, ou reality shows e produções que eu não tenha tanto entendimento de como aquilo funciona. Mas isso é uma escolha minha, afinal você pode ser crítico do que você quiser. O que vai contar é se a pessoa tem carisma e lábia aqui de fazer a pessoa acreditar no que ela tá analisando, criticando. Então eu particularmente recomendo ouvir opiniões de pessoas que são formadas no assunto. Mas tá todo mundo liberado para criticar, analisar e fazer resenha. Inclusive, deixa aí embaixo quem são seus críticos de cinema favoritos, porque vocês sabem que o meu nome é Lê Pastiche, não é à toa. Eu misturo várias informações, assisto várias pessoas aqui no YouTube. Eu diria que eu sou uma ótima mistura do Otávio Gato, do Super 8, com Isabela Boscov e da Lê Nogari. Esses são, assim, os que eu mais assisto, mas também assisto bastante Refúgio Cult, Entre Planos e Lê Pastiche Show, é claro. Eu também me assisto, porque eu também aprendo com a drag, professora e cineasta. Então deixa aí embaixo. Ela foi a minha professora e deixa também quem é o seu crítico de cinema do YouTube Brasil favorito. Vai que a gente faz um feat. Eu ia me dar muito bem com Isabela Boscov. Somos muito amiguinhas na minha cabeça. Mas e aí, deu pra entender agora qual é a diferença de crítica pra análise de cinema? Gostaram da aula de hoje? Deixa aí embaixo se você tem uma outra dúvida de cinema que a gente pode resolver aqui. Porque, ó, vou deixar aqui uma playlist da drag ensinando cinema, porque vocês sabem que ela fala bastante, hein? Que hoje eu falei, hein? Então chega por hoje, mas fica aí pra fazer uma maratona de cinema, cultura pop, porque looks, belíssima, colorida, paetê, é lá no meu Instagram, tá? Então já fica por aí, porque tem muita caricatice, palhaçada e cinema, tá? Que eu falo um pouco de TV, né? Eu tô precisando falar mais de TV, o que vocês acham?